Olá, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido. É muito importante nós estarmos sempre basilados na palavra de Deus para que possamos, por ela, cada dia sermos aperfeiçoados. É tão importante que quando nós estamos nessa busca por esta palavra, nós somos cada vez mais habilitados. O próprio Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Olha a importância de nós absorvermos a palavra de Deus com mais intensidade. Isso traz para nós um aperfeiçoamento. E é tão importante que quanto mais você é aperfeiçoado pelo Senhor, você tende a crescer, ter experiências com Deus, compreender que este relacionamento com Ele funciona de acordo com a sua disposição de servir ao Senhor. E isso é importante. A palavra de hoje ela está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, onde o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos de Filipos. Ele diz assim: irmãos, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É importante que para crescermos em Cristo é necessário que nós venhamos a abrir mão das coisas que para trás ficaram. E para que nós possamos crescer, é necessário que nós venhamos abrir mão daquilo que outrora era um fardo para nós, ou ainda possa ser algo que me faz parar, estagnar no caminho, nesta caminhada. É importante que o apóstolo Paulo ele traz para os irmãos, dizendo não que eu já tenha alcançado uma perfeição. Paulo está dizendo que nessa caminhada é uma caminhada de habilitação, mas também para ser habilitado é necessário que eu abra mão de algumas coisas que possa me privar desse crescimento. Porque às vezes muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem abrir mão daquilo que afasta ele da presença de Deus. E para que nós possamos crescer, avançar, melhorar, mudar a nossa condição, a nossa posição, até mesmo a nossa mentalidade, é necessário que nós abrimos mão daquilo que venha nos prender, que venha até mesmo prejudicar a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento nesta caminhada para com Deus. O que Paulo está dizendo também para os irmãos é que ele ainda não tinha alcançado uma perfeição. É que ele ainda estava em um processo de mudança, de habilitação, em uma busca, em um aperfeiçoamento do próprio Deus na vida dele. E isso é importante, porque enquanto nós estivermos aqui nesta caminhada, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Filipos. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Porque o apóstolo João ele nos diz que nós só vamos chegar à estatura de varão perfeitos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo por Deus aperfeiçoados. Nós estamos sendo habilitados. Nós estamos passando por um processo de mudança. Hoje, melhor hoje do que ontem. E a oportunidade que eu tenho hoje de um aprendizado em uma busca é para que eu possa crescer e melhorar.
para que eu possa alcançar a perfeição em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele leva os irmãos de Filipos a refletir sobre a condição deles e a proposta do Evangelho para as suas vidas. Porque a proposta do Evangelho para nós é para que nós venhamos ser mudados. É para que nós venhamos a cada dia experimentar algo novo de Deus. É por isso que cada dia nós temos a oportunidade de provar algo novo. Provar algo que nos leva a uma proximidade com Deus. Isso não vai permitir que a nossa caminhada seja uma caminhada enfadonha. Por que não é uma caminhada enfadonha? Porque todo dia eu tenho a oportunidade de experimentar algo novo, de aprender algo novo de Deus. E isso vai trazendo para mim uma mudança, um aperfeiçoamento. É por isso que a Bíblia diz que o mentiroso, que antes de aceitar a Cristo ele mentia, hoje ele não mente mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais, porque ele está passando por um processo de aperfeiçoamento, de mudança, de convencimento, mudança de mentalidade. Quando a nossa mentalidade ela é mudada, tudo em nós começa a mudar. Porque todas as coisas em nós, elas só vão acontecer de forma diferente quando eu mudar o que está na minha mente. É por isso que Jesus, o objetivo de Cristo era alcançar a mente das pessoas. Você pode observar que todas as pessoas que ela buscam um conhecimento, ela muda o seu comportamento. E isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque o conhecimento te liberta. O conhecimento não permite que você seja ludibriado. O conhecimento ele amplia o teu entendimento e você começa a ver as coisas com uma ótica completamente diferente. O leigo ele sempre se torna fácil de ser ludibriado pelas pessoas. Aquele que não tem um conhecimento é como uma pessoa cega. É como uma pessoa que não consegue ver o desenrolar das coisas. É por isso que nós vamos observar claramente que quando nós vivemos em um país onde o governo não investe em educação, as pessoas se tornam leigas. E quando as pessoas se tornam leigas e ignorantes, porque não tem esse conhecimento, se torna mais fácil delas serem enganadas. Torna mais fácil delas serem ludibriadas e se contentar com o pouco que dão. Então, muitos governantes, sabendo disso, pouco se investem em educação, porque o conhecimento liberta as pessoas. E isso também traz para o conceito bíblico. Quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer ao Senhor, mais o próprio Deus se revela. E quanto mais Deus se revela para nós, mais nós vamos entender do propósito de Deus em nós. Nós não vamos ser pessoas conduzidas por vento de doutrina. Nós não vamos se deixar levar por movimentos. A gente não vai se deixar ser conduzido por um falso avivamento. Mas nós vamos andar com o pé no chão, sabendo em primeiro lugar quem nós somos, sabendo quem nós servimos e sabemos também para onde nós iremos. E é o conhecimento de Deus que revela tudo isso, o plano, projeto e propósito. Então, quando nós não permitimos que nós nos aproximamos, nós nunca vamos abrir mão das coisas que para trás ficaram. A gente sempre vai ter uma tendência de olhar para trás e achar que as coisas do passado, elas foram melhor do que as de hoje. Aonde que a Bíblia ela reprova esse posicionamento e essa postura de pessoas que pensam assim. A Bíblia diz, não diga que o dia de ontem é melhor do que o de hoje. Porque o dia de ontem você não tem mais poder sobre ele. Pelo contrário, o dia de ontem,
Ele te habilitou para que hoje tu tivesse mais conhecimento, entendimento e maturidade, para que você possa viver o dia de hoje, como aprendizado de hoje, para que você, Deus permitindo, permita um amanhã e você possa estar com mais conhecimento, mais entendimento, mais maduro. Você é uma pessoa centrada, equilibrada, porque os dias foram se passando e você foi tornando-se uma pessoa equilibrada, madura, porque o conhecimento, ele mudou a tua mentalidade. É por isso que Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira proposta para quem está com Cristo nunca é olhar para trás. A proposta do Evangelho é sempre de nos levar a olhar para a frente. O próprio Jesus, ele reprova aqueles que olham para trás. Ele diz assim, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não serve. O que Jesus está dizendo, você não pode me servir olhando para trás. Olhando para as coisas que para trás ficaram. Porque a minha proposta para que você olhe para a frente. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. O escritor aos Hebreus ele diz assim, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, ele nos desafia a olhar para frente porque ele está na frente. Corramos a carreira que nos está proposta, Cristo nos lançou essa proposta de andar com ele, de prosseguir nesta caminhada, e uma vez ele lançando esta proposta, qual é o nosso ponto de partida? É correr esta caminhada, correr esta carreira que é proposta. A proposta do Evangelho é que você corra. Agora, não corra sem propósito. Corra olhando para o alvo. Porque quando você corre olhando para o alvo, você corre com propósito. Você corre por um objetivo. Você está correndo para um prêmio, para conquistar aquilo pela qual você foi conquistado. Você está correndo em busca de alcançar uma medalha. E é tão importante que aquele que deixa de olhar para trás e olha para frente, ele almeja a coroa. Apocalipse fala claramente a respeito desta coroa. Ele diz que nós prosseguimos para o prêmio, para conquistar esta coroa que o Senhor preparou para nós. Então é importante que a caminhada do cristão, quando ele está disposto a focar naquilo que está na sua frente, que é Cristo Jesus, andando nele, focando nele, ele vai te recompensar. Ele vai te dar uma coroa. É por isso que Tiago, ele diz assim, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a proposta do Evangelho é de olhar sempre para a frente. E Paulo ele deixa isso bem claro para os irmãos de Filipos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão. Olha só. Avançar para aquelas que diante de você está é você correr com um objetivo de que você vai ser recompensado. Era isso que Paulo estava falando para os irmãos de Filipe. Olha, não desista do chamado, do propósito, da caminhada, porque se vocês caminharem com propósito, a caminhada de vocês não vai ser uma caminhada sem objetivo nenhum. Vai ser uma caminhada que o próprio Cristo ele vai conscientizando vocês daquilo que vocês vão alcançar, daquilo que vocês vão almejar, porque vocês estão correndo com um propósito. E é isso que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam,
Avanço para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você foi vocacionado por Cristo. O próprio Jesus, ele nos oferece 100 vezes mais aqui e, por fim, vida eterna. Andar com Cristo é ter a certeza de que você não vai andar em vão. Ele vai sempre te recompensar. E é importante que Paulo ele nos desafia a ter esse mesmo sentimento de que ele nos traz aqui para nós. Olha só o versículo de número 15. Ele disse: se nós somos perfeitos, ele diz assim: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. O que ele está dizendo é que se nós já somos perfeitos, nós temos que ter esse mesmo sentimento, temos que ter esse mesmo pensamento, temos que ter essa mesma visão de prosseguir. Mas ele diz assim: mas se você ainda não sentiu isso, se você ainda, vou simplificar, se você ainda não tem esta visão, se o caminho que você está trilhando ainda não te levou a essa perfeição e a esse entendimento, que Cristo possa te revelar, que Cristo possa esclarecer em você, para você, esse pensamento de como você deve andar e que você possa almejar, que você possa alcançar esse prêmio, que é essa perfeição. E é tão importante que no verso 16 ele fala uma coisa importante. Ele diz: mas naquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqueles que já chegaram, que eles possam exercer essa mesma regra, que eles possam andar, viver, porque já experimentou. É por isso que no verso de número 17, Paulo ele convida os irmãos a ser os seus imitadores. Ele diz: ó, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. O que Paulo está nos mostrando aqui claramente é que nós somos desafiados a prosseguir num propósito de mudança, de aperfeiçoamento. E se eu ainda não alcancei, se eu não tenho essa visão e esta compreensão, que eu posso clamar ao próprio Deus para que Deus ele possa me revelar. Mas uma coisa, Paulo está dizendo assim: olha, mas a regra é essa, o modelo é esse, você não pode fugir dessa base, desse princípio, você não pode deixar de almejar essa excelência. Mas vocês têm que buscar em Deus, porque o propósito de Cristo, ele não para quando eu não me entendo. Mas eu sou desafiado até pelo próprio Espírito Santo que me convence para que eu possa prosseguir com esta visão. E Paulo ele deixa aqui o modelo a ser seguido. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como Cristo ele é o exemplo, e eu segui o exemplo dele, e Cristo está em mim, vocês observam como foi que eu fiz, porque a maneira como eu fiz foi a maneira como Cristo nos ensinou. Então Cristo ele é o modelo e Paulo segue o modelo de Cristo. Então ele diz: olha, então aquilo que eu fiz porque Cristo também fez e ele é um modelo para que eu possa viver. Como vocês não viram Cristo e eu segui o modelo de Cristo, então posso imitar aquilo que eu fiz, porque seguindo da mesma forma que eu prossigo fazendo, da mesma forma que eu faço, vocês estão imitando a Cristo. Porque eu sou um modelo
de como Cristo fez. Então, é tão importante isso, não é que Paulo podia estar num pedestal agora e ser adorado pelas pessoas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou seguindo o modelo de Cristo. Como vocês não viram a Cristo e eu sigo o modelo dele, pode seguir, pode fazer da forma como eu estou fazendo, porque vocês estão me imitando e também estão representando a Cristo. Isso é tão importante e Jesus, ele ratifica isso. Ele diz: vós sois bem-aventurados, porque vocês não viram e creram. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas viram milagres, viram prodígios, mas não creram nele. E nós somos muito mais bem-aventurados porque nós não vimos Cristo realizar. Mas só o fato de a Bíblia dizer que Cristo fez, nós acreditamos. Porque o Espírito Santo que está em nós nos dá esse entendimento de que o que a palavra de Deus está dizendo é verdade. E Jesus nos caracteriza como mais bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. E Paulo está dizendo claramente aqui para os irmãos de Filipos que sejam os seus imitadores de Cristo, sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava dentro de um contexto, eu não vou comentar porque isso não é o objetivo, mas era um contexto onde muitos não seguiam e não criam. Mas a palavra de reflexão é para que você siga o modelo de Cristo, para que você, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigam para aquelas que diante de você está, porque a proposta do Evangelho é de nos levar a cada dia a estreitar a nossa relação e comunhão com Deus. Querido, eu quero fazer um convite especial para você. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pode fazer o seu comentário, porque essa mensagem também ela vai para o Facebook, a página da Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também no grupo Luz do Mundo. Então, nós estamos divulgando o Evangelho. Então, nos ajude a bater aí os 1000 inscritos. Nós estamos nessa caminhada. E você que ainda não é inscrito, você que está na página da Assembleia de Deus Luz do Mundo, ainda não é inscrito no canal Pastor Antônio Alencar, Ministério Luz do Mundo, se inscreva e deixe o seu comentário. Uma coisa eu prometo a você, estaremos orando pela sua vida para que Deus ele possa assim enriquecer a cada dia a sua vida com graça, com paz, amor, prosperidade, porque nós estamos precisando disso a cada dia. O mundo está em guerra, mas nós temos a oportunidade de promover a paz e orar pelas pessoas, orar pelos nossos governantes, orar pelas famílias do nosso país. É responsabilidade da igreja permanecer orando pelas vidas para que o Senhor venha assim abençoar poderosamente, porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Então, se inscreva, vamos alcançar mais pessoas para que o Senhor esteja assim abençoando e nós fazendo esta corrente de oração para que o Senhor venha assim abençoar nossas famílias. A nação brasileira venha a ser abençoada pela palavra de Deus, está debaixo das copiosas bênçãos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.